Oi, Selenita, boa tarde, que Boa bom tê-la aqui. tarde. E é bom estar aqui com você. Sim, eu creio que as entrevistas com você, as nossas gravações, vai dar um livro. E Que bom. eu espero que sim, viu? Muito bom, só assuntos maravilhosos. Selenita Coelho, presidente da comunidade Bom Pastor em Bauru, há 37 anos, tratando de vidas com vícios em drogas e álcool e cuidando também das famílias deles, né, Selenita? Uma terapeuta maravilhosa, viu? E missionária com essa missão extraordinária que você tem. Me conta o que você vai trazer de maravilhoso aí pra gente hoje. Então, eu pensei de falar de sentimento e emoção. E falando desses dois assuntos, nós não podemos deixar de falar de sublimação. Sublimação. Que legal. O sentimento é uma força, uma energia que pode para a gente trazer bem-estar ou mal-estar. Verdade. Se você sente amor, se você sente gratidão, há um sentir agradável para você. E se você sente raiva, medo, rancor, rancor, eu diria que esse sentimento é desagradável. A emoção, eu comparo ela assim, a gente riscar um fósforo de acender e depois apagar. É verdade. É uma coisa rápida que você sente, e daí essa emoção é uma energia que geralmente sobe para a nossa área de pensante. E daí a gente determina a nossa ação. O problema é que às vezes a gente não pensa na emoção e o nosso cérebro dá uma ação que é costumeira, que a gente aprendeu lá quando a gente tinha 5 anos de idade e está com 30 dando a mesma resposta. Então, quando a emoção sobe para o cérebro, a gente não fala nem cérebro, né? É consciência. Quando essa emoção sobe para a consciência, ela se encontra com aquilo que está lá dentro, que é mais duradouro. Então, às vezes, um filho grita com você, você já não gosta de ter sua autoridade questionada, e você responde para o seu filho, não como se fosse só aquela situação. A gente diz que maximiza a resposta, porque a gente responde de um jeito que muitas vezes duplica a dificuldade que a gente está vivendo naquele momento, e a gente também passa mal. Sim, e outra coisa que é natural da gente fazer numa situação dessa, já que você está falando isso, está me ocorrendo que as pessoas vão acumulando situações, parece que faz uma contabilidade, vai somando, vai somando, vai somando, vai somando, e depois se sente no direito de dar uma resposta maximizada à situação. Às vezes, em atendimento, a pessoa chega e fala assim, eu quero separar do meu marido, do meu companheiro, eu vou me separar dele. Aí você pergunta, mas aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, é tudo. Não aconteceu nada, é tudo. É tudo. O que é esse tudo? É todas as vezes que essa emoção foi mascarada, não sublimada para produzir um efeito positivo no relacionamento, mas ela não respondeu como ela está acostumada a responder, e aquilo foi crescendo dentro dela, sem se olhar a situação que está acontecendo no momento, mas sendo uma somatória de todas as vezes na vida dessa pessoa que isso aconteceu.
E acontece justamente isso, é muito bom a gente falar. Eu sou uma pessoa que eu não consigo ir somando e guardando. Eu acho que eu não tenho um departamento de... um depósito. Não, dentro de mim eu acho que eu não consigo ter um depósito. Aquela situação eu resolvo ali naquela hora e passo a régua, como dizia num programa aí de TV, né? Eu resolvo ali, às vezes até sem pensar, às vezes tenho uma reação sem pensar, porém, no dia seguinte, já não me lembro mais, e só se é uma coisa muito recorrente, diariamente, o tempo todo, aí eu, né, vou maximizar, como você disse. Aí eu pego, explodo e falo, pô, para, chega, cansou, né? Porém, eu não tenho esse acúmulo. Tem pessoas que faz um verdadeiro depósito de emoções negativas. De emoções negativas, de raiva, de rancor e de... me falta a palavra agora, que vai acumulando aquilo e depois te surpreende dizendo justamente isso, acabou. Ah, acabou por quê? Não conseguiu resolver os dias passados. E nem tem noção. É horrível. Porque isso, né? A emoção, ela nos obriga a viver no presente. E normalmente a gente está desligado do presente. Normalmente a gente está com pensamento no passado, ou com pensamento no futuro, ou eu estou em briga com uma situação que aconteceu ontem ou de manhã, e eu fico mexendo naquilo na minha mente. E a emoção é uma energia. E essa energia, criada essa energia, ela já produziu uma reação em mim. Estou falando de uma energia negativa agora. Então, o coração acelerou, né? A minha respiração mudou. Se sente agredida ou rejeitada. Eu sou branquinha, então aqui fica vermelhinho, assim, no pescoço, né? Se for muita raiva, eu fico roxa aqui, assim. Então, tudo isso é reação química no nosso corpo. Sim. E essa reação, se ela não for, aí vem a palavra, sublimada, porque nem sempre nós podemos reagir da forma que gostaríamos. Explica para os ouvintes, para a população, o que é o conceito de sublimação. O que você considera a sublimação? É não dar resposta na hora. Não dá, essa é a sublimação positiva. Aquela que você não dá a resposta na hora, você se atualiza e você reage de uma maneira coerente. Mais racional. Depois que você assimilou aquilo, pensou, refletiu. E aí você vai dar a sua resposta. Quando eu comecei a me treinar, eu dizia assim, eu não quero conversar disso agora com os mais íntimos. Às vezes falta só o conhecimento da palavra, viu? Quando a pessoa conhece uma palavra, sublimar, e passa a pensar nela, essa palavra vai te ajudar a praticar isso. Verdade. Né? Então... Estou exaltando porque eu achei muito interessante isso. Como eu tinha uma resposta muito rápida, e geralmente nas situações tudo me causava raiva, não precisava ser situação para provocar raiva. Eu vejo que eu era direcionada pela raiva. Na verdade, é uma busca de justiça.
para ela ser coerente, à medida que eu fui sublimando, eu entendi que ela tem que buscar a justiça, mas não a minha pessoal. A justiça que seria boa tanto para mim como para o outro. Então eu fui desenvolvendo esse parar, pensar, e depois eu converso. E isso também eu dou de treinamento no meu programa de recuperação para dependente químico, de não se dar a resposta aquela imediata, aquela que vem e depois eu vou me arrepender. Eu até digo, depois que eu falo uma palavra, eu posso correr atrás dela e eu não recolho mais. É verdade. É verdade. Ela vai ser mais rápida do que eu. Se sair de mau jeito, é difícil consertar, né? Então, dependendo do outro, né, que ouviu. Às vezes sim. não conserta. E quantas palavras eu pergunto para você que não deveriam ser ditas na sua vida? Sim. Quantas palavras você ouviu que você não gostou de ter ouvido aquela palavra e julgou que aquela pessoa nunca poderia dizer isso para você? Você sabe, eu era pequena, acho que eu deveria ter uns 7 anos. O meu pai um dia virou para mim e falou assim: não faça o que você vai se arrepender, do que você pode se arrepender amanhã. Eu era criança, eu não lembro o que era. Eu só sei que eu gravei essa frase e nunca mais me esqueci. Não faça o que você pode se arrepender amanhã. Numa crença. Ah, ficou uma crença. E nós temos crenças positivas e crenças negativas. Essa é uma crença que ajuda muito, você a refletir. Me ajudou a vida inteira. E olha, foi uma coisa que colou no meu ser. Você vê, poderia não ter prestado atenção no meu pai naquela hora, mas aquela frase me fez refletir. Primeiro de tudo que foi uma frase difícil para uma criança de 7 anos, né? Mas eu fiquei, não faça o que você pode se arrepender amanhã. Não faça hoje o que você pode se arrepender amanhã. Do outro lado, também existe o medo que essa frase provoca. Pode levar a uma falta de ação. Mas eu sempre me policiei nessa questão e me ajudou muito. Que bom. Porque já tive vontade de fazer coisas. Todos nós tivemos, né? Todos nós tivemos vontade de fazer coisas. E essa frase me segurou muitas vezes. Que a gente pensar vai no dia se seguinte, arrepender. Pensar no dia seguinte. A gente chama isso que vai de ter volta. Impulso. E muitas vezes nossos impulsos, eles já estão lá marcados no nosso cérebro, que se acontecer isso, eu vou fazer aquilo. Né? Se alguém gritar comigo, eu vou responder, porque ninguém pode gritar comigo. Eu tenho uma colaboradora na entidade que ela, por diversas vezes eu escutei ela falando uma frase parecida. E no trabalho que ela está trabalhando com pessoas que têm algum rebaixamento cognitivo e algum transtorno. Então, facilmente, ela se depara com pessoas que dizem coisas para ela que não significa aquilo que está dizendo. Mas ela responde propriamente, reage àquela situação como se aquela pessoa tivesse juízo e estivesse falando coisas que ela não deveria permitir. Então, isso são as nossas crenças. E por que o nosso cérebro nos ensina a responder assim, essas respostas prontas? Porque é mais fácil. Nosso cérebro é
preguiçoso. Programado. Preguiçoso. É. E programado, né? Por isso ele programa, para ele não precisar pensar. É. Então já tem essa resposta pronta. Horrível. E eu vou dizer para você que enquanto eu não tive esse conhecimento, muitas vezes eu discuti com meu marido. Quando começava, eu sabia onde ia parar. Eu ouvia as mesmas palavras dele e eu falava as mesmas palavras para ele. Era uma discussão circular, que não resolvia nada, mas um ofendia o outro. Quem tomou conhecimento fui eu, então cabia a mim parar com isso, né? Então, a primeira vez que eu fiz isso... Você sabe que está me vindo aqui, por que eu tô rindo? Eu acho que ele olhava assim, se você ficava vermelha, como você fala. Em casa eu sou Aí já conhecido. A mãe tá ficando com o rosto vermelho. A mãe tá ficando. Então eu chego com os funcionários me olham e falam assim, você tá nervosa hoje? E você sabe que isso é ótimo, porque tem pessoas que têm a reação mais interna e vai para o estômago, aí faz mal. A emoção negativa, ou você arruma um caminho para ela, ou ela vai causar doença para você. Exato. Ela vai fazer o próprio organismo reagir de tal forma, um tipo de punição, eu não sei dizer bem o que é, mas se você não respondeu do jeito que você deveria responder, teu estômago vai doer. Inclusive a ciência reconhece isso para o câncer, né? A mágoa, a ciência da psicossomática também estuda isso. Sim. Cada parte do corpo que dói é uma situação que você vivenciou, uma emoção que você vivenciou e que ficou marcado no seu corpo. Então, aquelas pontadas que tem uma enfermidade que dá pontada no corpo, que eu me esqueci o nome agora, a psicossomática vai dizer que são momentos em que você ficou traumatizada, né, por uma emoção que não foi sublimada, nem tratada, nem reconhecida. Olha. E ela ficou marcada no corpo. Quando tem pontadas, eu não sabia. Então, hoje existe na terapia formas de você tratar esses pontos que ficam doloridos por reconhecimento, e você mesmo vai dizer uma frase que compense você. Você vai sentir a emoção de novo. Se eu não tivesse sentido daquela forma, como eu poderia sentir? E que frase você diz para você hoje? Porque essas emoções vão se repetindo na nossa vida. Sim. Nossa, a área psíquica, emocional, espiritual, ela rege mesmo o físico, né? Eu penso que a sublimação perfeita é aquela que o Espírito Santo traz para você. O Espírito Santo a longanimidade, faz reconhecer a emoção negativa. Isso é longanimidade. Admitir, fruto do Espírito. Confiar em Deus, entregar nas mãos dele e deixar Deus dar a resposta para você e para o outro. Quem disse que é você que vai ensinar o outro? Esposa raramente ensina marido. Filho dificilmente ensina pai e mãe. Não é? Sim. Então, por que isso acontece? Porque cada um tem o seu lugar. O pai é o grande, o filho é o pequeno. Então, Selenita, mas olha, a pessoa precisa querer, né? Me conta isso. Como consegue essa sublimação? Eu penso que a maior dificuldade atualmente é a gente viver no presente. Bravíssima. Viver no presente significa que eu me permito sentir. Então eu não entro no pause da minha mente que vai dar uma resposta que ela está treinada para dar, que ela aprendeu quando
fui aprendendo, né? A partir de 5, 6 anos, 7 anos, a gente vai aprendendo, isso fica registrado e vira uma resposta que vai ser uma atitude que eu vou tomar. Então, com relação a essas situações, a gente vai chegar no impulso. Essa atitude pode ser um impulso de raiva, te dar um empurrão. E o impulso ele já vem moldado e programado, então. Isso. Legal, bom. O impulso ele já está aprendido dentro de nós, tá bem. E a gente vai agir a partir desse impulso. A sublimação acontece quando, diante desse impulso, eu repenso e reprogramo a minha consciência. Então, quando eu penso, eu gostaria de agir assim. Eu peço força de Deus, eu entrego aquele sentimento nas mãos de Deus, eu peço a orientação do Espírito Santo e eu tomo atitude. Isso demanda um tempo. Então, aquilo que eu vou responder no impulso já não vai ser um impulso, vai ser um momento pensado, mais claro, mais assertivo daquilo que eu quero fazer. Isso não vai resultar num aprendizado negativo, porque eu estou acolhendo o meu sentimento e estou ditando para mim a maneira como eu quero reagir àquela situação. Então, é muito bom quando a gente consegue fazer esse processo e eu vou ter mais certeza daquilo que eu quero para os meus relacionamentos. Que legal. Eu tenho escutado recentemente uma frase que fala assim: você tem que ser não o que fazem para você, mas o que você reage com o que fazem. É bem isso que você está falando. O que você faz com o que você está passando. Você vai deixar de reagir e vai ter uma que a gente chama de tomada de atitude. Não vai ser mais uma reação. Vai pensar para depois tomar a atitude que você deseja. Bravíssima. E isso chama-se sublimação. Muito interessante. E quando a gente coloca, repito, quando a gente coloca uma palavra na nossa mente, ela serve como uma guia. Exato. Para a sua conduta, para a sua você está ela te redirecionando a sua consciência para uma situação que está acontecendo no hoje, no agora. E você vai ter aquela atitude que você deseja. E Selenita, isso é maravilhoso que você está falando, porque tem pessoas que vivem do passado. Se vive do passado de recordações boas, é uma coisa legal você lembrar do que te dá esperança, né? Coisas bacanas que te acontecem. Recordar é viver. Tem essa frase. Eu acho bacana, gosto de ver fotos, relembrar momentos de família bacana, né? Da infância, daquele joelho ralado, né? Porém, quando a pessoa acumula passado negativo, ou valoriza o negativo, porque todos nós tivemos no nosso passado coisas positivas ou negativas. O problema é que a gente, não sei porquê, geralmente valoriza muito o sofrimento e o negativo. Verdade. Então, nós precisamos, muitas vezes, entender o nosso passado para poder colocar novas informações na nossa consciência, para preparar a gente para as tomadas de atitude que vão ser assertivas na nossa vida. E inovadoras, né? Inovadoras. Vamos surpreender o nosso marido, os nossos filhos,
com a nossa novidade de vida. Novidade de vida é uma palavra maravilhosa, né? Que, aliás, a gente deve não só desejar a novidade de vida, mas como pedir a Deus. Faça para mim, traga para mim novidades de vida. O doente emocional, ele vai não tendo emoções. Quando ele chega no fundo do poço da doença emocional, ele tem 1, 2 emoções no máximo. E aí, tudo passa por essa emoção, tudo que é muito forte. Para mim reduzir, tudo ficar com medo, tudo ficar com raiva, tudo ficar ansiosa. Então, eu preciso olhar essa história e determinar, através de novas atitudes e novos sentimentos. Nós temos que pedir para Deus novos sentimentos. Sim. E uma coisa que a gente falando disso, parece que a gente está falando da pessoa adulta, né? Mas você que é uma profunda conhecedora do ser humano, da mente humana, da alma, Selenita, o que está acontecendo com os jovens hoje de sentirem picos de raiva? Eu estou te pondo agora numa saia justa para pensar nisso, que eu sei que você não tinha pensado nisso para esse momento agora. Mas será que é por ver o adulto dessa forma? Será que a gente passa isso para os mais novos? A criação influi muito nisso. Então, uma mãe nervosa, raivosa, uma mãe neurótica. O que é uma mãe neurótica? Que não é coerente. Ela não é coerente com as ações. Exato. Por que eu não vou na vovó, mamãe? Porque eu não quero. Porque a tua avó é chata. Ela não é coerente. Quer dizer, você não está ensinando sentimentos, você está tirando sentimentos, né? Exato. E a criança vai acumulando raiva. E aí quando chega, né? Tipo assim, eu gostava da minha avó, mas minha mãe fala tanto que ela é chata, que ela é isso, que ela é aquilo. Eu gostava tanto do meu amiguinho, mas minha mãe falou que ele não é legal para mim. Então isso vai, como você falou, olha como é importante esse assunto. Você disse, com toda a sua construção desse assunto, você foi dizendo que desde os 5, 6, 7 anos você vai construindo uma mentalidade, um caráter, eu vou pôr minha palavra aí, um caráter, uma personalidade que depois se torna o seu instinto. O seu impulso. Impulso, a palavra correta. Impulso. E muitas vezes a droga vem por não suportar esse estado de alma. A droga, então, causa uma anestesia momentânea, porque depois vai vir de novo e vai usar de novo. E o álcool também. Exato, o álcool ele deprime o sistema nervoso. Sim. Então, se a pessoa tem muita congestão de emoção, o álcool vai... Olha, congestão de emoção, e isso acontece mesmo. O álcool vai trazer, naquele momento, uma leveza, uma brincadeira com a vida. O peso parece que foi diminuído, mas depois vem aquele vazio de novo, que você não tem os sentimentos construídos de forma positiva. Não conhece. Não conhece. Então... não sabe lidar com eles. Verdade. É complicado. Mas não resolve mesmo falar que foi a minha mãe. Porque todo mundo fala que tudo é culpa da mãe. Tudo é culpa da mãe. Os filhos é culpa da mãe. Não teve o pai presente, a culpa é da mãe. Então, não adianta culpar as pessoas. Culpar as pessoas não vai resolver a situação.
E as famílias, deixa eu fazer um adendo, porque hoje a gente precisa prestar atenção nisso. As famílias, então, se a mãe não teve o pai, o marido ou o pai do filho presente e criou o filho sozinho, ou com muita dificuldade, ou seja lá o que for, a família em torno também negligenciou, né? Porque quando falta um ente querido, uma pessoa que se ausentou por N motivos, o resto do entorno familiar deveria contribuir pensando na saúde mental desse que está vindo e se formando, né? Acontece que até mesmo para preservar o que já... A falta da mãe não tem substituição. Não. A falta do pai também não tem substituição. Mas, como avós, tios, primos, nós podemos oferecer o nosso amor. Um apoio. O nosso amor. Construção naquilo do que aquela sentimento. pessoa precisa, estar próximo. Não podemos e não conseguimos tomar o lugar daquela pessoa. Ainda que é um pai que adotou uma criança, um casal que adotou uma criança, eles não tomam também o lugar da mãe e do pai. Não, ninguém substitui ninguém. Não substitui. Então eu estou ali servindo aquela pessoa naquilo que eu posso, dando o que eu me comprometi com a sociedade, comigo mesmo, de oferecer a essa criança. Mas essa criança tem uma história diferente da sua, uma família diferente da sua. Então, com certeza, haverão dificuldades. Sim. E a gente, às vezes, por ter dado tanto, a gente não quer olhar essa dificuldade. Eu vejo uma dificuldade muito grande, atendi várias pessoas nessa situação. Fez tudo o que podia e a outra pessoa não consegue responder a tudo aquilo que a família propôs para ele. Às vezes ele não tem capacidade, até dependendo de onde ele veio, ele não tem capacidade para assumir tudo aquilo que aquela família propôs. Então a nossa expectativa, né? A nossa expectativa não pode ser criada a partir de mim, mas a partir daquela pessoa que está tendo aquela atitude. Exatamente. Se você gostou, curta, compartilha, se inscreva em nosso canal, divulgue, porque a Selenita vai estar com a gente todas as semanas, pelo menos uma vez por semana. Eu não a deixo longe de nós nas entrelinhas. Muito obrigada, Selenita. Eu que agradeço. Obrigada. Gratidão para você. Obrigada.